Bem, então passamos essa primeira rodada de apresentação. Vou pedir para o Thiago falar como é que o Mais Um Café surgiu, então qual que era a proposta inicial do Mais Um Café. E aí eu vou pedir também para ele já emendar para dizer para a gente o que é um Mais Um Café para ele hoje, e depois vou passar para todo mundo, tá? Então todo mundo vai pensando aí o que é o Mais Um Café para você, e claro, o pessoal que está assistindo também pode falar o que é o Mais Um Café para você, o que você espera do canal, o que gostaria de ver aqui. Opa! A Ana vai poder me corrigir, tá? Porque dos que estão aqui hoje, éramos nós e mais uns outros amigos que estávamos na fundação. A proposta surgiu durante a pandemia, de que aqui tem a USP e o UFBC, que são duas universidades que têm bons matemáticos, bons departamentos de matemática, bons institutos, e não, para a nossa visão, a época não tinha muita comunicação. Então, tanto a Ana quanto eu éramos representantes discentes no conselho da pós-graduação, eu não sei, CCP, ou CPG, Conselho de Pós-Graduação, enfim. E aí, por Era intermédio... CP porque é do curso. Isso, CCP é do curso, CPG é geral, mas eu não lembro o que é a sigla CCP, é Conselho Central? É comissão coordenadora de curso. É comissão coordenadora. E aí a gente conversou na época, o Hugo Mariano, que foi orientador da Ana, foi orientador do Kaique, e agora vai ser orientador da Jéssica. A gente conversou com ele e junto com o professor Javier, que tinha uma esposa que tem uma esposa que trabalha na UFBC, levou a questão ao departamento deles lá, e o professor Marcos Marrocos, na época professor do Diego, do Denis e do Lucas, professor, mas não, o orientador do Lucas é o Christian Collet, mas na época o Marcos era professor de todos eles. Adorou uma ideia de a gente fazer alguma coisa conjunta. Isso foi muito interessante, porque no começo a gente começou a fazer alguns seminários de coisas legais. Tem algumas anedotas, né? No primeiro seminário, invadiram o nosso seminário, foi um negócio que a gente não estava preparado para esse tipo de coisa. Colocaram um filme nada público, né, por assim dizer, no meio da apresentação. Foi uma coisa meio desastrosa, assim, gente. Começou uma gritaria, eu estava apresentando, sei lá, acho que era um seminário de números primos. E a ideia nossa era fazer seminário de coisas legais. Só que isso começou a pipocar de formas deveras na pandemia, e a gente viu que, assim, mediante o grupo que a gente tinha, esse era um negócio que não ia se manter por muito tempo. Porque as informações, a pandemia teve muitas coisas ruins, mas teve algumas coisas que popularizou esse tipo de iniciativa. Então, fazer o quê? E aí a gente começou a pensar, bom, então uma das formas da gente trazer a mesma informação é entrevistar alguns matemáticos. O intuito de deixar algum registro. Algumas pessoas gostaram, outras nem tanto. Mas aí a ideia foi trazer alguns matemáticos. Então, ótima ideia, vamos conversar, vamos ver o que acontece com isso. Então, as primeiras entrevistas a gente não sabia, não tinha nem ideia do que fazer, assim. Então, o que a gente fez? A gente pegou, entrevistamos o Marcos Marrocos, como o primeiro entrevistado, com a ideia de contar um pouco da carreira da pessoa. E a gente fazer um registro disso. Era um registro puramente histórico, no sentido de que se algum dia alguém quer saber um pouco sobre a matemática brasileira, tem esses matemáticos aqui. E, felizmente, a gente tinha muitos amigos que já galgaram postos de bastante respeitabilidade, tanto no Brasil quanto fora. Então, a gente chamou logo o Gugu, essa galera, para deixar o negócio ficar um pouco... ter um certo peso. Mas as primeiras entrevistas foram gravadas. E aí a gente resolveu começar a tentar fazer ao vivo essas coisas. E isso começou a ter uma certa visibilidade. Mas para mim, para ser franco, assim, até eu viajar para Paraíba, eu imaginava que isso era um negócio assim altamente restrito. Para ser franco, de verdade. Eu imaginava assim, a gente vê na nossa comunidade de 30, 40 pessoas. Mas não, a hora que eu cheguei lá na Paraíba, foi um negócio impressionante que muita gente de lá veio para me conhecer, no sentido de um apresentador de Mais Um Café. Para mim, até hoje, isso não soa como uma coisa natural. Foi legal demais, mas é o que eu digo, não soa natural. E
a gente foi ver o nível que tinha. Quando, por exemplo, a gente foi entrevistar o professor Eduardo Teixeira, que para mim é um dos grandes matemáticos brasileiros da atualidade, foi eu e a Ana entrevistar, e ele falando, olha, manda um parabéns para minha mãe, que ela está assistindo. Ele estava dando essa importância para o negócio que a gente não estava entendendo ainda um pouco disso. Teve um interlúdio que eu estava, na época, terminando o doutorado, e, gente, quem não fez um doutorado, a Jéssica que vai enfrentar e o Klaus que vai enfrentar essa coisa, é um negócio muito mais trabalhoso do que parece. A Ana, o Kaique e o Israel já enfrentou essa barra, mas, assim, é um negócio gigante, assim. No final do doutorado, tinha dia que eu ia para a universidade segunda e voltava só quinta-feira e dormia 3, 4 horas nesse meio tempo, assim. Era absurdo de cansaço. Aí a gente terminou o doutorado. Como que é? Não, semana sem dormir direito. Exatamente. É absurdo, é absurdo. O estresse, o cansaço, a coisa. E o que aconteceu? A gente resolveu, passado mais um café, e entender a importância que ele tinha. Vamos fazer uma reformulação. Mais um café precisa começar a entrar num nível de profissionalização. Então a gente fez algumas trocas, tinha pessoas que eram jovens, inexperientes, que teve um papel ali num determinado momento, mas que para os planos que o Mais Um Café tinha, já não cabia. Né? O Mais Um Café estava crescendo, agora precisava se profissionalizar, precisava de uma certa maturidade, precisava de um conhecimento, coisas que isso não tinha em algumas pessoas que faziam parte. Então, foi necessário esse coisa e trazer pessoas de qualidade muito maior. Então, a gente foi galgando e quem fez esse plano inicialmente, quem aguentou os pontos nessa transição foi a Ana, mais uma vez, ela estava na fundação comigo e a Ana, tanto eu quanto a Ana, estava na origem, as pessoas que nos momentos de transição e de coisa conseguiam manter a coisa funcionando. E a gente imediatamente cooptou o Israel, que já estava para fazer parte há algum tempo, mas por certas... eu não vou adjetivar, mas por certas coisas que foram acontecendo, tardou a entrar, mas já era para estar fazendo parte há muito mais tempo. Encontrei o Kaique na USP, marquei com ele, Kaique, vamos conversar, eu preciso de você, porque eu sei que você sabe fazer as coisas. E aí a gente sentou, foi muito legal, a gente bateu um papo bacana, falou, isso vai fazer acontecer. E a gente, com o tempo passado, tem o Clovis, que eu falei, não, o Clovis, eu vi uma entrevista que ele fez com o Vanderberg, que é um amigo nosso, e com o Rogério, eu falei, esse cara sabe o que está fazendo. Além de ter um canal muito grande, e falar de matemática com propriedade, eu tive oportunidade de ter reuniões sozinhas, eu e o Clovis, assim, longas até, e como que o Clovis é gostoso de conversar assim? Esse cara tem que estar fazendo parte. Se ele aceitar, vai ser para a gente um orgulho. Que prontamente está aqui. Então, hoje a gente tem uma equipe que é vocês, que, assim, nem nos meus melhores tempos, assim, nos meus idos, assim, de sonhos, eu poderia falar, olha, eu vou reunir uma equipe do Mais Um Café da qualidade, diversidade e competência que a gente tem. Falar desses 5, aí o Kaique me procurou umas 3, 4 semanas atrás e falou, tem uma menina que está fazendo um negócio muito bacana. E ela vai fazer, junto comigo, a parte dos bastidores. Como que funciona? Não, ela tem um canal chamado Jéssica Calcula, que ela sabe do que está falando. Ah, não creio. Aí, para nossa felicidade, ela vai estar aqui no IME agora. Mas aí, a gente fez uma reunião, eu caí e a Jéssica, e aí eu falei, não, de fato, a coisa está andando. E foi isso muito legal. Então, hoje a gente tem essa equipe juntando. E a gente fez uma divisão bem bacana, né? As coisas estão acontecendo de uma forma muito natural. Mas por quê? Porque a gente tem uma equipe em que não tem competição entre a gente. Todos aqui são iguais no Mais Um Café. Todos somos membros do Mais Um Café com a mesma importância, com
com a mesma diligência, com o mesmo afinco, com tarefas muito bem divididas, não estamos querendo competir uns com os outros, pelo contrário, estamos colaborando uns com os outros. Como eu disse, nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar uma equipe em que as pessoas se dessem tão bem. E olha que eu vou falar, eu não tenho um temperamento fácil, eu sei disso, eu escuto isso dos meus amigos com frequência. E aí eu fico bravo às vezes e tal, mas é tão bacana ver que mesmo assim a coisa vai funcionando e fluindo de uma forma tão amistosa e tão amiga, que a gente tem aqui, eu sei que parece piegas ou clichê o que eu vou falar, mas parece que é uma família no sentido de amigos entre os estranhos, né? Família a gente já nasce, mas amigo entre estranhos é o que a gente poderia chamar de uma família a mais. Eu considero os membros daqui do Mais Um Café hoje verdadeiros amigos. E os nossos telespectadores, que legal o feedback que a gente tem. Eu acho que eu vou passar a bola agora. Eu só fiz uma introdução para falar, mas depois eu quero comentar das entrevistas que a gente fez de dezembro até agora, das que vocês mais gostaram e tal. A Ana vai tocar o barco um pouco aqui, mas a gente agora vai fazer um pouco desse revezamento para no mundo utilizar. Tem que ser amigo mesmo, hein, para sair de São Bernardo e te encontrar em Franco da Rocha. Pois é. O pessoal não tem e vice-versa, né? E vice-versa. É verdade. Gente, e vice-versa. Antes de passar, o Kaique me chamou para uma feijoada na casa dele. Eu moro num prédio. Aí ele mora num prédio, cara, que é uma cidade dentro do prédio. Ele não me falou isso. Aí eu cheguei na portaria, para chegar no bloco dele, era tipo 3 quilômetros. Eu falei, não, eu vou embora. Cara, eu fiquei tão revoltado. Aí teve que alguém me buscar na portaria. Ele não me falou. Então, essas são as coisas que a gente vai vendo, e os amigos vão falando. E o Kaique que veio me visitar esses dias aqui, dá o quê, Kaique? 80 quilômetros, mais ou menos? De São Bernardo até aqui? Dá 80, aí, né? Uns 80 quilômetros. Quase 100. Exato. E estamos praticamente na região metropolitana de São Paulo. Praticamente não, na região metropolitana de São Paulo. É um negócio assim. A gente veio, toma um café e ele volta para casa dele. Essa é a nossa rotina aqui. E aí, em breve, quando a Jéssica estiver aqui, a gente tem que marcar um café. Vai lá, desculpa. É rolê do dia todo isso daí, não tem jeito. Bem, antes de passar a bola aqui para a gente continuar a pergunta, quero reforçar um comentário que a gente já deixou aqui, né, para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida para nós, de forma geral, mas principalmente para o Thiago, essa noite, que vocês sempre tiveram aí no fundo da cabeça e quiserem mandar, agora é a hora. E também vou colocar aqui um comentário do Antônio Ronaldo Gomes Garcia, que está sempre aqui acompanhando, né? Israel, nem agradeci sobre a mágica que você fez na minha apresentação no EMPA. Então, vamos registrar os agradecimentos aí para o Israel. Agora sim, eu fiz o sentido anti-horário antes, vou fazer no sentido horário agora, e vou pedir para a Jéssica falar, acabou de entrar, né? Mas, assim, como você vê o Mais Um Café, o que você espera, o que está rolando na sua cabeça em relação ao Mais Café agora? Bom, gente, como eu falei, eu comecei nesse meio de divulgação científica faz pouco tempo, e vou começar como eu entrei no Mais Um Café. Eu comecei o GS Calcula, fez exatamente 3 meses esse mês, e eu lembro que quando eu fui começar, eu já tinha vontade de começar há muito tempo fazer divulgação científica, porque primeiro que os meus amigos sempre tiveram curiosidade por que eu fazia matemática, e todo mundo olhava, tipo, nossa, mas você não tem cara de quem faz matemática. Eu olhava, tipo, gente, mas para fazer matemática precisa ter cara, tipo, tem um estereótipo de quem faz matemática. Então eu já comecei tentando quebrar esse negócio que não tem estereótipo. Qualquer pessoa que gosta de matemática, que tem curiosidade ou que quer aprender alguma coisa pode ir lá e fazer, não precisa ser gênio, só tem que ter curiosidade, ter esforço, sabe? Tem que querer. E aí eu comecei com isso, mas eu lembro que antes de começar eu sempre ficava me sabotando muito de tipo, não, com certeza existe gente bem mais inteligente que eu, sempre tem alguém melhor do que a gente naquilo que a gente faz, né? Mas eu acho que uma coisa que me ajudou muito foi que eu comecei o GS Calcula e os meus amigos de início começaram me apoiando muito. E eu lembro que foi muito engraçado, porque eu tinha um pouco, às vezes, de mostrar para o meu orientador, que o Kaique na época me orientava, de que eu estava fazendo esse trabalho, porque na universidade eu sentia que as pessoas, às vezes, não têm tanto essa questão de tentar aproximar a universidade da faculdade. Às vezes é um ambiente bem fechado, sabe?
em relação à sociedade, então eu tinha um pouco de medo das outras pessoas da faculdade em si descobrirem e começar a me prejudicar. E aí eu lembro que a gente foi num evento em Serra Negra de lógica, e aí eu fiz um vídeo, eu compartilhei com o Kaique, e assim ele conheceu o Jéssica Calcula, e acabou que acho que ele gostou do meu trabalho, e me chamou para mais um café. E, nossa, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que esse convite para mais um café só confirmou que eu estava no caminho certo, sabe? E aí, quando eu vi a proposta do Mais Um Café e comecei a acompanhar o canal, eu falei, nossa, eu tô num lugar que eu realmente queria estar. E eu nem sabia que existia direito. Eu não conhecia o Mais Um Café antes. E depois que eu comecei a assistir as entrevistas e olhar o Instagram, eu percebi que era um trabalho muito legal. E eu acho que o Mais Um Café representa para mim hoje em dia essa questão de que a matemática ela tem que ser diversa, ela tem que ser para as pessoas que têm curiosidade, que têm vontade de aprender. E eu acho que eu e a Ana aqui, a gente está mais para trazer esse lado mais feminino, porque a matemática é um lugar que tem muitos homens. E às vezes nós que somos mulheres, meninas, às vezes a gente se sente um pouco intimidada, assim. Então, é disso também, a questão de nós mulheres se unirmos e falar que esse lugar é para nós também. É um lugar muito diverso. Muito legal, Jéssica. Fica a propaganda aí do canal também. Quem ainda não segue Jéssica Calcula, vai aí dar uma olhada aí também. Israel, por favor, quais são os seus pensamentos em relação a mais um café? Obrigado, Ana. Bem, gente, deixa eu elaborar aqui. É o seguinte, se eu me estender, você me para, tá? Eu vou tentar ser breve. O Mais Um Café Já se alongou. Pode parar. Bem, o Mais Um Café, ele é, gente, sem dúvida, uma das maiores oportunidades que a gente tem hoje dentro da vanguarda da comunicação em matemática no Brasil, tá? E é isso mesmo. É o podcast mais dedicado à matemática que existe. Não tem. E com a maior duração, né? A maior consistência, tá? E, sinceramente, é o que tem o maior carinho também, tá? Somos muito humanos aqui. E quando o Tiago me chamou para estar aqui com vocês, eu fiquei realmente surpreso, porque eu já conhecia e tinha a dimensão da grandiosidade desse projeto, e, é claro, eu já era um fã da proposta. E hoje, o Mais Um Café se tornou a minha chance de conhecer, de conversar e de aprender com alguns dos maiores matemáticos do país, com os meus ídolos, tá? Esse é que eu sou muito grato de viver aqui. E estar aqui é viver um sonho. É o meu sonho, é o sonho do Tiago, é o sonho de cada um que está aqui. É o sonho de todo mundo que ama a matemática de verdade, tá? E o Mais Um Café entrega, como o Tiago falou, uma espécie de estado da arte pessoal da matemática brasileira. Aqui passam nomes novos, nomes pioneiros, e todos, sem exceção, são gigantes, tá, gente? São pessoas extremamente relevantes que estão moldando a matemática no país. Isso deve ser dito, tá? E esse podcast é também, para mim, uma manifestação de democracia. E eu fico muito feliz de ver que aqui todos são tratados como merecem, como as estrelas que de fato elas são, porque aqui nossos convidados são os protagonistas da nossa grande e tão amada ciência, né, da matemática. Então eu acho que é isso, o Mais Um Café podcast é essa celebração da matemática, da gente, dos encontros e das ideias. Israel, aí no Nordeste, mas o café tem muita força, né? É impressionante Sim. como que penetrou aí no Nordeste, né? Muito. É mais do que nos Bem, outros lugares. Sim. É interessante que vocês, o Mais Um Café, Mais da Democracia, né? Fez essa questão, né? Temos aqui a mim, que sou um nordestino, com sotaque bastante característico, acho que isso é bem notório. E eu acho muito interessante que o Tiago fez questão de fazer esse tipo de inserção, de trazer
pessoas com esse interesse em comunicar a matemática, em divulgar a matemática, né? E Tiago teve esse interesse e eu tive a grande sorte de estar no momento certo, na hora certa, e ter conseguido conhecer esse queridão nosso, que é o Tiago, e ele ter me feito esse convite. Então, eu digo a você que em termos de matemática, de carreira, assim, o podcast Mais um Café foi uma das melhores coisas, para além da contribuição que a gente dá para a matemática brasileira, foi uma das melhores coisas, pessoalmente, que já me aconteceram. Então, eu só tenho a agradecer aos meus colegas, ao Tiago e a toda a audiência por terem me recebido tão bem. Enfim, Tiago, em especial, ele insistiu em mim. E isso é bem real, né, Tiago? A gente sabe dos percalços que aconteceram, das resistências. E eu estar aqui hoje, né, com tanta consistência no Mais um Café, é um símbolo, sim, de resistência e de transgressão dos padrões que se tem em comunicação brasileira no geral, quiçá dentro da matemática, né? O Israel aqui é uma grande figura para a gente estava reforçando esses dias também, como a gente quer aprender a fazer que nem ele a apresentação dos nossos convidados. O jeito que ele introduz todo mundo aqui, as participações do Israel, assim, sempre... Só esse início que ele faz já é fantástico. Ele consegue realmente colocar em palavras a magnitude dos nossos convidados, que às vezes eu, pelo menos, eu tenho certeza que não tenho esse dom de comunicação. E eu acho que isso é muito relevante, porque, como reforçando, né? Às vezes a gente tem pessoas tão incríveis aqui, matemáticos e matemáticas tão legais, e acho que conseguir ter esse talento de colocar em palavras, né, de essa grandiosidade delas é bem importante também, principalmente para o público que às vezes acompanha e está começando uma graduação, né, não é da área daquela pessoa, não entende exatamente as contribuições que ela já fez. Então, agradeço em especial essa característica aí do Israel. Aí, valeu, Ana. Antes de passar para o Kaique, vou deixar aqui já alguns comentários do público, né, que o pessoal tá elogiando muito a gente, né? Então tem que passar para todo mundo aqui esses elogios. Fica até meio sem graça, né, com esses elogios. Fica até sem graça, né? Mas o Antônio aqui novamente falando só pessoas maravilhosas neste canal. Foi uma ideia fantástica do Tiago criar o Mais um Café, um programa que vai facilitar nossa memória em contar a história de nossa matemática, a matemática e os matemáticos do Brasil. O ZZZ também, nossa incógnita aqui, que não sabemos exatamente quem é, né? Já aparece, vira e mexe, está aqui também, mas coloca que o Thiago me parece ter um interesse pela cultura matemática, não só pela matemática. Isso transborda para as entrevistas e agrega muito. Isso é uma coisa que a gente sempre traz e daqui a pouco a gente fala mais sobre isso também, mas a gente quer adicionar essa característica do Thiago em outras partes do canal. A gente está querendo convencer ele a fazer uns videozinhos mais curtos sobre história da matemática, cultura da matemática, filosofia da matemática, para a gente conseguir divulgar isso bem legal aí para todo mundo. Mas daqui a pouco a gente volta para mais comentários e vou pedir aqui então a contribuição do Kaique sobre como ele vê o Mais um Café. Gente, eu fico até emocionado quando eu penso em Mais um Café, a minha cabeça explode com a quantidade de ideias. Vou tentar ser conciso aqui, igual o Israel. E para mim, estar no Mais um Café também é a concretização de um sonho. Eu lembro que antes de Mais um Café, antes da pandemia, eu já tinha essa ideia de querer trazer matemáticos para conversar, ou falar de matemática de alguma forma um pouco mais informal, um pouco para além da sala de aula. E eu tinha com a Ana lá o Café Giz e Demonstração. Não sei se ela lembra. Lembro. E, enfim, por várias questões, né? Pelo fato de ser presencial, pelo fato de a gente ainda estar no mestrado e tal, esse projeto acabou em stand-by. E quando eu vi o Mais um Café nascer na pandemia, para mim, na minha cabeça, o Mais um Café, ele é o Café Giz e Demonstração que deu certo. E eu fiquei muito feliz de saber que existia um projeto assim, que era um projeto longevo, com duração, com entrevistados relevantes. E quando o Thiago me convidou para fazer parte do Mais um Café, para mim foi também a realização de um sonho, né? Poder continuar o Café de Demonstração aqui no Mais um Café. E eu vejo Mais um Café como um hub de matemática no Brasil e, por que não, no mundo. Porque eu sempre tive esse comichão na cabeça que quando eu vou conversar com as pessoas mais jovens, né, com a molecada, e pergunto para eles o que eles querem ser, o pessoal fala, eu quero ser
jogador de futebol, quero ser influencer, quero ser, sei lá, astronauta, mas ninguém fala quero ser matemático. E o Brasil é gigante na matemática, a gente tem o INPA, a gente tem todo esse pessoal que a gente entrevistou, e o Mais um Café contribui para colocar a matemática no vocabulário do brasileiro. Para mim, acho que a gente tem esse papel, a gente pode contribuir ainda mais para trazer de volta para o centro do debate público a rainha das ciências. Eu vou parar de falar um pouco aqui, vou deixar o pessoal falar. Obrigada, Kaique. Kaique aí é um parceiro. Antes de conhecer o Thiago, já atuava aí como representante discente desde a graduação, projetinhos. Ele que mencionou aí o café de demonstração de seminários que ele já tocava presencialmente. É legal como... Fica aí também, né, gente, para quem da graduação, e às vezes tem seus pequenos projetinhos, né, a nível local, toquem essas coisas, né? Isso movimenta os arredores, isso pode se desenvolver para sua carreira pessoal, pode virar um canal depois, a gente nunca sabe onde essas coisas dão, né? Mas acho que tudo que a gente tem interesse em fazer, acho que fica essa lição também de sempre tentar, né? Clóvis, antes de passar para o Clóvis, me permite, Clóvis, só um minuto. Eu acho que o Kaique, para quem não conhece ele, a Ana vai corroborar o que eu estou falando. Trabalhar com o Kaique é um negócio que é um pouco diferente, assim, porque você tem que ter uma energia. E isso eu estou falando a nível de matemática, porque é impressionante, assim. Ele começa, vamos escrever um artigo? Ele fala isso, no outro dia ele aparece com um negócio com 10 páginas pronto e fala, eu rascunhei isso aqui. Vamos escrever um trabalho, no outro dia o negócio está lá com 20, 30 páginas pronto, olha, eu rascunhei isso aqui na noite, enquanto eu não estava fazendo nada. Então você tem que ter um pique para trabalhar com o Kaique, que me impressiona. O livro de formas quadráticas tem quantas páginas? Tem mais de 500 páginas, um livro de formas quadráticas que eles fizeram. Demorou quase um ano para eu editar. Eles me entregaram o Hugo, falaram, não, o Kaique e o Hugo, outro Hugo, estão fazendo um trabalho junto comigo e tal. Eu acho que o livro está bem colocado e tal. Eu vou mandar alguma coisa em breve. Nossa, chegou lá, 500 páginas do livro. É impressionante o quanto que é legal, Kaique, trabalhar com você, porque não só você tem essa energia, mas você tem um ente criativo e um negócio de ver e de estudar o que é interessante e importante em cada setor, que você veio para agregar mesmo. Você e a Jéssica, agora um pouco mais no Instagram e nos bastidores, veio muito para agregar. A gente fica contente que você faça parte aqui, de verdade. Eu fico até envergonhado, né? Fico lisonjeado, mas vamos para cima. E pagaram para fazer esse elogio, então eu sou obrigado. Mas, olha, gente, os bastidores aqui, o matemático, ele não sabe receber elogio, tá? A gente tomou tanta pedrada desde o primeiro dia da graduação, que quando a gente recebe notícia boa, a gente não sabe nem como agir, né? Nem o que fazer. Isso é uma coisa que... né? Também tem muito isso. Como que é? A gente fica até meio desconfiado, né? Falou, pô, será que eu sou estranho, né? Mas não fiquem, viu, gente? Vocês merecem, tanto você quanto o Clóvis. Vai lá, Ana, perdão. Então, agora é a vez do Clóvis, por favor. Ah, tá. Então, eu fui conhecer o Mais um Café pelo meu canal, que eu lembro até hoje, em um dos meus vídeos, um telespectador de vocês bem assíduo, é o Douglas, ele foi responder um outro rapaz que tinha feito um comentário falando, como assim você fala que nunca viu isso aqui no YouTube brasileiro? Tem Mais um Café que faz justamente esse trabalho e tal. Eu falei, Mais um Café? Deixa eu pesquisar. E aí eu fiquei impressionado. Como o YouTube não me recomendou esse canal antes? Porque era o tipo de coisa que eu queria encontrar, né? Porque na época, eu como hobbyista, e muito empolgado com a questão de matemática, pesquisa em matemática mesmo, né? A vida de matemático. Então, parecia ali um prato cheio para mim, aquele tanto de matemáticos de renome no Brasil, que abriram, meio que o canal foi lá, né, bateu na porta do escritório, abriu a porta e está conversando com aquele cara está contando toda a trajetória dele, o que ele produziu. E aí eu comecei a assistir vários vídeos. E, inclusive, os vídeos me motivavam a cortar trechos, né, ali, que eu achava uma fala interessante, e levava lá no meu canal. Então, se vocês, quem conhece o canal, não é difícil parar em um dos meus vídeos e ver um corte que eu estou fazendo ali do canal Mais um Café. Então, tirava bastante proveito disso. E aí, quando, né, o hobby ficou muito sério, e agora, né, larguei meu emprego e decidi entrar na graduação e fazer matemática,
Fiquei muito feliz porque no meu canal, me possibilitou conhecer o Thiago, né? E como o Thiago falou, a gente trocou ideias, e quando o Thiago me fez o convite, eu falei, caraca, antes eu já tirava muito proveito como telespectador, agora tá no Mais um Café, conversando diretamente com os entrevistados, né, os matemáticos, para mim é um baita de um privilégio, agora que eu estou começando a graduação, ter a oportunidade de conversar com gente experiente, que já tem toda uma trajetória, ou matemáticos novos, como a gente teve a oportunidade de conversar esse mês passado, né, se não me engano, com o Charles, enfim. Então, para mim, o Mais um Café é um privilégio, é uma honra estar aqui, e eu acho que o Mais um Café agrega muito para a minha vida, e eu tento dar alguma retribuição, né, por essa oportunidade. E fico muito feliz de estar aqui com vocês, gente. Muito obrigada, Clóvis. Clóvis, a gente pode dizer que era um membro, antes mesmo de ser membro, né, do Mais um Café. Estava ali já no canal dele, fazendo propaganda do nosso trabalho. E não só isso, né? Eu assisto os vídeos também do Matemática Common Hobby e eu gosto muito das colocações que o Clóvis faz, os questionamentos, né? Eu acho que coloca realmente coisas para a gente pensar sobre matemática, né? Que a gente não vê na graduação, né? Digamos assim. Então, eu acho muito bom essa parte da cultura matemática, para além da matemática que o Clóvis traz no canal dele, e também enriquecendo o nosso aqui. Então, obrigada, Clóvis, por estar aqui. Vou colocar mais alguns comentários dos nossos espectadores. Diga. Não, por favor, comentar. Bom, já foi. Vai, Thiago, vai lá. O que eu ia falar, gente, é que o canal do Clóvis, para quem não conhece, é muito interessante, que o Clóvis, como eu também me incluo nisso, tem paixão pelos livros, mas não só pelo conteúdo do livro, mas pelo livro em si. Então, o Clóvis, quando tem um livro que ele quer apresentar, ele tem a resistência, o que eu acho muito legal, de apresentar o livro de forma digital. Então, ele tem que estar com o livro no papel. Eu acho isso maravilhoso. Ele põe a câmera... Para quem não já conhece o Clóvis aqui, tudo bem, mas ele ficou, acho que, sei lá, com o canal há alguns anos, sem nunca ter mostrado o rosto. A gente só ouvia a voz dele, ele falando do livro e mostrando as páginas do livro. Então, é uma paixão que eu carrego comigo. Uma vez, um amigo, a gente foi fazer um retiro, alguma coisa espiritual, alguma coisa religiosa, e a gente dormiu numa biblioteca. E um amigo falou assim, eu tive um sonho de dormir numa biblioteca. E de fato, o livro em si, ele carrega aquele símbolo. Eu tive algumas vezes... uma vez eu peguei um livro de 1513 na mão. Eu folhei um livro de 1513, publicado em 1513. Então, são coisas que parece que aquilo carrega em si uma história. Para além do conteúdo, a história de quem escreveu, dos anos que passou para chegar naquele lugar que está naquele momento, é uma coisa muito bonita. Então, essa paixão pelo livro, mas sobretudo pelo livro físico, é muito legal. Então, o Clóvis, ele domina outros idiomas, ele traz sempre conteúdos de vários lugares do país e do mundo, e de todos os níveis. Porque o Clóvis está fazendo graduação em matemática agora, mas já passou pelo IME, tem uma história, uma maturidade maior do que muita gente já formada. É impressionante isso para mim. Então, você ter aceito, Clóvis, não só a gente, você disse que é um privilégio, mas para a gente é um privilégio ter você. Porque você carrega consigo uma experiência intrínseca que é sua. É muito legal essa coisa que você traz. E o Clóvis é muito interessante que ele falou, eu sou de uma cidade que ninguém conhece. E, de fato, é uma cidade extremamente pequena, num lugarzinho do nada. E, por coincidência, eu já tinha passado nessa cidade, que era Mara Rosa, no meio do estado do Goiás, perto do Tocantins. E, por algum motivo, um dia, eu viajando para o Pará, de carro, uma das poucas vezes que eu vi, parei nessa cidade para pernoitar. E aí eu lembrei que a coisa... Então, sempre que eu falo do Clóvis, é o Clóvis de Mara Rosa. Eu lembro dessa história. Você viajou de carro, né? Primeira pessoa que eu falo da cidade fala, não, eu conheço. Não, Clóvis, pois é. Então é uma coisa muito legal, assim. É como eu disse, gente, de verdade, eu reforço isso. O time que a gente tem aqui é um time de muita qualidade. Vocês são pessoas assim, cada qual no seu jeito. Jéssica, muito obrigado, que no meio do todo esse turbilhão de coisa que ela já está fazendo, essa paixão que ela tem e que demonstrou de forma muito cabal por divulgação,
e encontrar um tempinho para fazer esse trabalho coletivo com a gente é muito bacana. A gente vai anunciar algumas coisas no decorrer da nossa conversa, mas é só para ilustrar isso, tá, gente? A gente vai anunciar que tem novas coisas vindo pela frente aí. Mano, desculpa, vai lá. Imagina. Já que a gente falou dos livros, né, vou trazer outros comentários aqui primeiro, né, que o Oswaldo já tinha colocado, que trabalho muito bacana dos textos universitários, né, que são os livros que o Thiago edita lá na LF Editorial, e também ele complementa que o rendimento da leitura do livro físico é maior, de fato é comprovado por pesquisa científica. É realmente uma coisa que a gente percebe muito, né, tá com o livro na mão é outra coisa, é totalmente diferente.